suas referências, dos seus ídolos, assim, quem que você ouve, quem que você gosta, lá atrás e agora? Tá. Lá atrás, assim, como eu falei, eu acho a semente foi o... Billy Butterfield. Mas com o passar do tempo, assim, tem uma fase da vida, quando a gente é criança, assim, adolescente, né, bem jovem e tal, a gente tende a ouvir música às vezes, muitas vezes pelo virtuosismo de um músico, né, mas também, às vezes mesmo porque, é o que mais chama atenção no primeiro momento, a técnica de alguém e tal. Sim. Mas à medida que você vai ouvindo e aquilo deixa de ser surpresa, né, o virtuose, né, você quer ouvir o que aquilo oferece como música, como arte, né, como coração. Então, assim, era muito comum, assim, os trompetistas, de modo geral, assim, que ouviam o Maynard Ferguson, por exemplo, o Harry James, Doc Severinsen, né? Esses são trompetistas líricos, né? O Ferguson teve uma carreira que começou muito jovem na banda do Stan Kenton, ele virou uma estrela. Tanto é que ele canta uma música, gravou, onde ele diz, ele muda a letra, ele diz que o Stan Kenton mudou a vida dele, entendeu? Fez dele uma estrela, diz isso na música. E você vai... A informação era o seguinte, você comprava um disco a duras penas, assim, e quando era um tal de trocar fita cassete e tal, e copiar e tal, aquela coisa, e você ia se deparando porque as pessoas ouviam isso, né? E aí o primeiro disco que eu tive foi um disco chamado New Vintage, que tem o Air do Sonny Rollins. Aí que tem o... o Shahrazad. Isso. E assim, só que naquele disco tem uma música que ele tocava, interessante, que a música que mais me tocou foi ele tocando Flugelhorn. Uma música chamada Oasis, né? Tem até um efeito de percussivo lá, de um instrumento de percussão, fazendo uma ventania e tal, com cordas. Sim. Então assim, eu ouvi um disco uma música com cordas naquela faixa, poucas notas, nada, nem sequer uma nota aguda, nada, tocando Flugelhorn. E o que as pessoas ouviam dele era tocando super agudos e tal. E o Air Jean, que era um disco, um tema do Sonny Rollins, né, que mudava todo o caráter do disco, e com solos de piano, saxofone incríveis, tal, um arranjo maravilhoso, né? E falou assim, poxa, já estava uma coisa mais do que a gente gosta hoje da Big Band de jazz, né? E ele tocando Flugelhorn com cordas, que lembra muito essa coisa jazz sinfônico, né? Não foi exatamente as faixas que ele toca super agudos e que faz assim. Então isso foi mais tocante, né? O que foi legal, porque você acaba nesse momento separando aquilo que é do virtuoso, do músico virtuoso, com o músico coração, sabe? Então isso deu o tico e teco aqui começou a brigar aqui, você escuta, o que você quer ouvir, o virtuoso? E aí comecei a ouvir mais coisas, assim, o outro disco que ele toca primeiro trompete, embora ele não tocasse primeiro trompete no Stan Kenton, né? Mas ele liderando o primeiro trompete, como ele cantava, sabe, as frases, sabe? Então, ele era um solista, de fato. Não um improvisador, né, mas, porque ele está tocando um naipe, mas ele está liderando uma big band. Quando ele assumia a cadeira de primeiro trompete, assim, o som da banda mudava. A pegada, o coração, sabe?
como se fosse um cantor de ópera, sei lá, com aquela emoção forte e tal. Então, assim, começou com essas referências, e depois, com o passar do tempo, você começa com a troca de informação, ouvindo outros, conversando com outros músicos, e você vai conhecendo no circuito musical o Freddie Hubbard, né? Então, alguns discos do Freddie Hubbard, nossa, que é isso? Né? E depois, com o passar do tempo, os outros trompetistas, do Clifford Brown, Lee Morgan. Mas assim, dos solistas, jazzistas, o que mais me impressionou pelo jeito de tocar, algo a mais, assim, além do fraseado, das ideias melódicas de improvisação, mas o coração tudo foi o Freddie Hubbard. Nossa, eu tenho um disco e o que me chamou muita atenção é um disco dele que ele quase não faz improviso, ele toca os temas, que é um disco com cordas, orquestra, tal, com Dom Sebastian. Eu tenho esse disco. Eu não me lembro o nome do disco. Que tem um Cadillac colorado. Na frente, isso. Você abre o disco. Exatamente. Esse disco aí, eu tenho esse disco aí. Eu vou colocar o nome do disco. Eu tenho aqui também. Já acho para você. Então esse disco com cordas, né? E os arranjos do Dom Sebastian, que é incrível. Ele toca Moment to Moment. Música do Henry Mancini. Fantástico. Exatamente. Fantástico. Então eu falei assim, nossa, esses caras, os jazzistas também tocam melodias com cordas e tal. Às vezes sem fazer um improviso. Né? Tem um disco semelhante assim do Clifford Brown, né? Do Clifford Brown, famoso, eu tenho esse disco com cordas. Aliás, era muito comum esses solistas, por exemplo, o Charlie Parker gravou só com cordas, o Clifford Brown, como você falou. Então, e depois vieram outros, Roy Hargrove, só com cordas, e que basicamente tem poucos improvisos, são mais as melodias. Ele apresenta a melodia e num contexto. Nossa, fantástico. Porque alguém me disse que para se tocar nas rádios, olha só aqui, você teria que gravar um disco com cordas, melodias, né? É uma imposição das gravadoras, isso. Do mercado, tal, mas o que era uma coisa interessante, até hoje. Então, imagina, o Michael Brecker gravou um disco só de temas, né? Claro, um conceito Michael Brecker, mas só temas com cordas, os arranjos do Klaus Ogerman. Eu tenho esse disco, fantástico. Demais. Fantástico. Então, virou um modelo, um modelo que se fez necessário e que se faz até hoje, os solistas, né? Então, é uma infinidade de trompetistas. Eu acho, assim, depende do teu momento. Então eu não tenho assim, o ídolo, esse ou aquele. Eu ouço, por exemplo, eu gosto muito do Akin Muziri. Sim. Ele já tem um outro conceito que pira, sabe, a cabeça. Principalmente em termos de arranjo, estrutura. Não é só pelo... Não é só, não, mas os solos eles são incríveis, mas além dos solos deles que são incríveis, tem toda uma questão da base, da seção rítmica, em termos de arranjo, de conceito, inclusive dos temas, das composições. Quando eu ouvi esse cara... Eu falei assim, quem? E ele é super novo, né? Não, e ele tem uma turnê no Brasil, sabia, né? Sim. Eu vi eu vi uma vez o Museu tocando na Europa, no grupo de um saxofonista do leste europeu. Era uma gig que eram dois baixistas, um baixo elétrico e um baixo acústico, dois baixistas, né? E assim, a música, de repente ela virava um groove muito pesado, que aí vinha um baixista na onda, tocando como se fosse um baixista de Chicago, se não me engano. Aí depois, de repente, virava um jazz em 4,
aí vi um baixo acústico, mas assim, de repente, os arranjos fenomenais, assim. E pra mim foi emocionante ver o cara do lado tocando, o cara que eu tava ouvindo todo dia, tocando. Assim, ele toca umas coisas. Ele é virtuoso, assim, tecnicamente, mas ele usa pro bem, vamos dizer assim, não para se exibir, mas assim para fazer música, né? Sim. Muito incrível. Então tem, mas eu acho que para mim, dos jazzistas mesmo, dos improvisadores, né, solistas, eu acho que o mais marcante para mim é o Freddie Hubbard. Legal. E dos eruditos? Maurice André. Maurice André. Até porque muito vagamente, assim, foi uma coisa en passant, mas enfim, eu consegui vê-lo tocar em São Paulo, já faz anos, né? E da última vez que ele esteve aqui... Eu lembro. Eu não consegui ir, mas teve amigos que foram. Exatamente. Então foi incrível, e uma pessoa sensacional, assim, um gentleman. Aliás, eu tive a sorte por conta do circuito que eu acabei caindo no musical, né, da cena, eu vi muitos trompetistas, não famosos, né, mas que estavam tocando em grupos muito... de uma música de muita expressão, né, em todos os sentidos. O Harry James eu assisti. Eu era adolescente. 78? Não, bem mais. Mais pra cá, eu não me lembro, mas eu acho que foi depois com a Big Band dele, no Teatro Municipal, aqui em São Paulo. Vi o Roy Eldridge. Em 78, era menino, tudo, garoto, criança, assim, mas eu ganhei as credenciais da Fundação das Artes, eu estudava lá e eu tive fui parar lá, vi, sabe, enfim. Nossa, muito bacana. E daí é aí que foi a sua opção em ser um músico de música popular, né, de jazz, né? Então, como eu tinha vindo a banda da escola, além do repertório militar, João Felipe Souza, as marchas brasileiras também que são lindas, tinha lá os grupinhos que faziam música popular, né, a nosso jeito, do que a gente podia fazer. Eu tentava tocar música americana, de Glenn Miller, enfim, outras músicas populares, samba e tal, né? E virou também um formato da banda, o plano B da banda, e fazer sucesso e tal, enfim. E isso acaba influenciando, né? E quando eu fui lá para a Fundação das Artes, embora tivesse também a parte de música clássica, né? A música popular era mais forte, porque tinha o apelo, vamos dizer assim, do conceito que trouxeram da Berklee, que foi no caso do Nelson Aires, o Roberto Sion e tal, e ficou muito forte isso. Então, isso te tocou mais, na verdade? Na verdade, quando eu entrei na escola, a gente pleiteou, a nossa turminha pleiteou uma bolsa de estudo, né? Então a gente foi fazer um teste lá. Então a gente montou um grupinho, ensaiou as duas músicas populares, né? Instrumental. A gente tocou no teatro lá pro Hamilton Godoy, né? Eu falei assim, não, vocês vão conseguir a bolsa aqui, mas em troca vocês vão se apresentar eventualmente, representando a escola, vamos ensaiar, vocês vão fazer prática de grupo semanal, né? Aprimorar, vir novos temas. Aí o Nelson Aires trazia tema do Nat Adderley, por exemplo, né? Enfim, os temas que a gente podia tecnicamente achava possível tocar, né? Sem a pretensão de querer tocar aquilo que a gente não, a gente não poderia nunca tocar bebop. Aliás, isso é para poucos. Né? Muito legal, Júlio. Bacana mesmo.